Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E dando continuidade, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 74, chamada Quando a Luz, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, onde o apóstolo diz assim: o amor do Cristo nos constrange. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição e depois alguns comentários sobre alguns trechos contidos na lição. A lição ela começa assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o na massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como lhe ocupa as profundidades do ser, renova-lhe toda a constituição de existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é o roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física figura-se um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o Cristo constrange na feliz expressão de Paulo. Vergasta a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso de bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes aqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Essa lição é uma lição muito bonita que nos convida à reflexão sobre esse despertar para as coisas divinas, para as coisas espirituais. Para quando algumas religiões até falam sobre o nascer de novo, que até Jesus disse, numa passagem, quando o Cristo habita em nós, como também Paulo em outra frase também nos disse, sobre esse momento que chega para todos nós num determinado instante da nossa vida, numa determinada encarnação, e a partir dali seguimos a nossa evolução, não só buscando essa nossa melhora, mas também trabalhando para o Cristo, trabalhando para a espiritualidade, visando a nossa melhora e visando a melhora das pessoas que estão à nossa volta, da coletividade, das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Isso é o natural. Mas como acontece esse despertar? Por que ele é tão importante para nós? Lembremos da nossa caminhada evolutiva. Desde que nós somos lá centelhas divinas e saímos lá de Deus e vamos lá estagiando pelas diversas moradas da casa do Pai, pelos diversos reinos espalhados no universo, até a gente tomar a nossa forma humana e, principalmente, a partir do momento que a gente tem consciência do nosso livre-arbítrio, é que a gente começa a trilhar esse caminho rumo a um dia sermos espíritos de luz. O que acontece é justamente nesse momento onde a gente adquire esse discernimento do nosso livre-arbítrio, é que acontece que o nosso caminho ele não segue uma linha reta. Devido ao nosso livre-arbítrio, devido ao mergulho na matéria, a gente acaba por muitas vezes se desviando dessa nossa meta, desse nosso verdadeiro objetivo, que é um dia sermos espíritos de luz.
Principalmente quando nós estamos encarnados, e aí a gente lembra, a gente sempre fala isso aqui nas lições, nos cursos, quando a gente tem a oportunidade, a encarnação ela é por demais importante, porque ela nos serve de aprendizado, de ajuste, visando esse nosso crescimento, visando essa nossa evolução. Lá na espiritualidade, a gente fala isso, a gente aprende também, a gente adquire conhecimento, a gente tem a oportunidade de trabalhar, e nos trabalhos a gente também faz os aprendizados, mas como a gente sempre fala, o que vai fazer com que eu me torne um espírito de luz é o desenvolvimento das virtudes. Quanto mais benevolente, mais paciente, mais benigno, mais caridoso, mais confiante, mais corajoso, mais resiliente, mais resignado que eu for, quanto mais eu for desenvolvendo essas virtudes, mais elas vão fazer parte de mim, da minha bagagem como ser eterno que eu sou, e eu depois, não importa para onde eu for, depois que eu terminar, por exemplo, essa passagem, o que eu aprendi aqui, o que eu consegui levar, o que eu consegui desenvolver, eu vou levar para onde eu estiver, isso faz parte de mim, esse é o meu verdadeiro tesouro, daquela qual outra passagem que Jesus fala, né, que o nosso verdadeiro tesouro é aquele que, né, que a traça não come, né, que a ferrugem não corrói, que são justamente essas virtudes. Então, esse é o meu verdadeiro objetivo. Só que é muito fácil a gente adquirir, a gente trabalhar essas virtudes quando a gente está lá na espiritualidade. Porque a gente está com quem a gente ama, a gente está com quem a gente gosta. Então é fácil a gente ser tolerante, é fácil a gente ser caridoso, é fácil a gente ser bondoso, a gente fácil ser paciente. Ali o ambiente, ali tudo favorece esse desenvolvimento. Mas quando nós estamos aqui, no nosso caso, encarnados, lidando com as pessoas diferentes, lidando com as dificuldades nossas do dia a dia, é aí onde a gente tem a oportunidade de a gente estar desenvolvendo essas nossas virtudes. É lidando com a pessoa que não nos tolera, por exemplo, que eu vou desenvolver a minha paciência e tantos outros tipos de virtude. É na dificuldade que eu vou desenvolver a paciência, que eu vou desenvolver a fé, que eu vou desenvolver a esperança, que eu vou desenvolver a paciência, a persistência. Então, percebam que são nas dificuldades que a gente vai ter a oportunidade de estar desenvolvendo isso que vai nos tornar pessoas melhores, espíritos de luz lá no futuro. Quando a gente encarna na matéria, o que acontece é que, como nós somos seres imperfeitos e estamos em aprendizado, muitas vezes a matéria ela nos desperta, nos desenvolve as más paixões que ou não habitavam na gente e a gente acaba desenvolvendo, ou já fazem parte de nós, e aí quando a gente está na matéria, isso se aflora. O ciúme, o apego à matéria, a ganância, a vaidade e tantas outras coisas. E esses sentimentos, digamos assim, eles fazem com que a gente saia desse nosso trilho, saia dessa nossa verdadeira caminhada para que sejamos espíritos de luz. Eles fazem com que a gente se desvie desse caminho. Aí lembra do Evangelho, lá no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos? Os chamados nada mais são do que justamente essa correção de rota, para que a gente possa novamente trilhar por esse caminho certo. O que acontece é que nem sempre a gente atende esse chamado. Muitas vezes a gente prefere continuar no mesmo momento, no mesmo estágio, fazendo as mesmas coisas. Quando a gente atende esse chamado, é justamente o que Emmanuel fala aqui. Quando a gente acorda para o Cristo, quando a gente desperta essa luz que existe na gente, porque aí a gente lembra do nosso verdadeiro objetivo. E aí, aos poucos, a nossa tabela de valores, os nossos comportamentos começa a mudar. E tem a ver com justamente o que o apóstolo Paulo diz quando ele fala que o amor do Cristo nos constrange. Não é no constrangir no sentido de vergonhar, mas é no sentido de fortalecer, de unir, de que o amor do Cristo, ele nos une, ele nos fortalece, ele faz com que a gente cresça, e aí a gente muda essa nossa visão do que realmente é importante. Aí as coisas materiais, elas já não são tão importantes assim, elas têm a sua importância, como a gente sempre conversa, mas eles já não são mais a razão da nossa vivência. A nossa razão de viver é o quê? É dar o nosso melhor aonde nós estivermos. A gente poder ajudar a quem está ao nosso lado, a quem necessita. Então, são essas visões, né, esse julgamento, que a gente começa a mudar a partir desse despertar que a gente tem. E aí é curioso que Emmanuel, aqui na lição, ele começa a lição justamente sobre isso. Quando ele fala assim:
Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Não há lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crença sem obras, para fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Quando caiu essa lição para o estudo dessa semana, eu tive a oportunidade de ler. Quando eu li esses 3 primeiros parágrafos, a primeira pessoa a quem eu lembrei foi de Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, que não importa a denominação que você queira dar. Por quê? Porque ela, talvez, tanto ela como tantos outros ali, apóstolos, né, discípulos que seguiram Jesus ali na época, foi talvez um dos grandes exemplos dessa mudança. Porque até ela conhecer Jesus ali, existia o amor dentro dela. Só que era um amor, digamos assim, não dirigido de uma melhor maneira, dirigido de um melhor caminho. Infelizmente, até existem muitos textos aí que assim, distorcem um pouco a figura de Maria de Magdala. Ela não é exatamente o que muitas pessoas, às vezes, pensam que ela foi. Não, não era isso. Era, assim, uma pessoa muito bonita, era uma pessoa que tinha posses na época, e que já existia dentro dela um amor muito grande. Mas por ela ser uma pessoa ali ligada à matéria, ligada com as coisas ali que estavam à volta, ela acabava dirigindo o amor não de uma melhor maneira. Quando ela teve um encontro com Cristo, ela despertou e ela aprendeu como ela deveria dirigir aquele amor. Aquele amor, sim, deveria ser dirigido ao próximo, mas não da maneira como ela estava fazendo, de uma outra maneira. É tanto que quando Jesus partiu, ela ali, e até é uma coisa que graças a Deus, a gente tem mudado, né, a figura da mulher naquela época, e infelizmente ainda hoje há culturas que menosprezam, que subjugam, né, que não dão valor à figura da mulher, e graças a Deus isso tem mudado com o passar do tempo, nós temos evoluído sobre isso. Existem ainda culturas que ainda subjugam a mulher, mas graças a Deus hoje elas já são minoria aqui na Terra. Então vai chegar um momento onde a mulher ela vai ter o seu valor equiparado ao homem, e a própria evolução da Terra para planeta de regeneração vai ajudar nessa compreensão. Mas imagina naquela época, né, como as seguidoras de Jesus eram subjugadas até pelos próprios discípulos, tá? Então, quando ela se viu ali, depois que Jesus partiu, ela o que eu vou fazer, né? Qual que é onde eu posso trabalhar, onde eu posso colocar esse amor em prática, da qual Jesus me ensinou? Aí ela foi cuidar de leprosos lá no Vale dos Leprosos. Então, você vê, né, o que ela era, né, o que ela julgava ser importante para a vida dela, aquilo que ela fazia, e a partir do encontro dela com Cristo, a partir desse despertar, a partir dela atender esse chamado do Cristo, no caso dela pessoalmente, né, ela despertou para dentro dela aquilo que realmente era importante, e ela começou a seguir o trabalho dela. E é tanto para a gente ter uma ideia, né, há livros que contam, por exemplo, que ela, uma das reencarnações de Maria Magdala, foi a Madre Teresa de Calcutá. Então, e a gente vê, né, o trabalho também que a Madre Teresa tinha em relação às pessoas mais pobres. Então, a gente vê que realmente é uma continuidade, né, que realmente é uma evolução, né, e das coisas que ela falava sobre a paz, né, que ela fala que a paz não se conquista com armas, mas sim com amor, com um sorriso, né, com compreensão. Então a gente percebe a evolução do espírito, e assim, Maria de Magdala, como tantos outros, né, como o próprio apóstolo Paulo também foi assim. Então, percebam que a partir desse despertar, é que as pessoas começaram a trabalhar e voltar a sua vida para aquilo que realmente era importante. No nosso caso, talvez a gente não vai fazer como Maria de Magdala, a gente não vai fazer como o apóstolo Paulo, numa reencarnação só ter essa evolução. Mas a gente pode, de pouquinho em pouquinho, ir fazendo isso. E Deus não tem pressa, ele não nos acelera a nossa evolução, ele não fica lá batendo o pé e apontando para o relógio falando, olha, está na hora, vamos evoluir, vamos crescer, você está atrasado. E não, ele respeita o tempo de cada um. Então é assim conosco também. Então, só pelo fato da gente estar procurando mudar, da gente estar procurando seguir um caminho melhor, a gente está procurando voltar essas nossas ações, as nossas atividades um pouco mais para o bem e desenvolvendo essas virtudes em vista do nosso aprendizado, mas em vista também de ajudar ao próximo, já indica que a gente está seguindo um caminho melhor. E aos poucos a gente vai adquirindo essas virtudes, e essas virtudes aos poucos vão fazendo parte da gente.
Quando a gente encontra uma pessoa, por exemplo, que ela já é paciente, aquela pessoa que, por exemplo, ela tá num sofrimento grande, mas ela está ali serena, tranquila, e parece que nada está acontecendo na vida dela, isso já é uma conquista dela, já é uma conquista do espírito que ela teve. E é assim com todos nós também. Então, nós temos essa justa oportunidade quando a gente está encarnado. Por isso, a gente deve dar valor à nossa reencarnação, procurar aproveitar da melhor maneira possível, visando esse nosso desenvolvimento, visando o nosso equilíbrio. É lógico que, sim, a gente tem os nossos débitos, que a gente tem que acertar perante o próximo que a gente cometeu a falta, e tudo isso. Mas a gente vem muito para a gente aprender, para a gente se reajustar, para a gente se reequilibrar. Então, a encarnação é uma santa oportunidade que a gente tem para a gente estar evoluindo, a gente estar crescendo. Continuando a lição, Emmanuel fala: categoriza a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como lhe ocupa as profundidades do ser, renova-lhe toda a constituição da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representa a meta a atingir é o roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o ao servir sem descanso. Converte-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. Aqui Emmanuel traz alguns exemplos de como a gente muda essa nossa visão, de como a gente era uma pessoa e a partir desse despertar a gente se torna uma outra pessoa. Porque é aquilo que a gente conversou no começo da nossa conversa. A nossa tabela de valores muda. Aquilo que era importante para mim, hoje não é mais importante. As coisas que eu fazia, o que me davam prazer, de que eu gostava, hoje para mim eu já não ligo muito. Os lugares aonde eu ia, que eu me sentia bem, hoje eu nem passo na porta. Então, e isso é natural, essa mudança que a gente faz nessa nossa tabela de valores durante essa nossa evolução. Então, as pessoas, que nem a gente estava dando exemplo, né, que as pessoas que, por exemplo, são serenas, né, estão tranquilas, mesmo na adversidade, é porque as adversidades que elas tiveram em reencarnações anteriores e os comportamentos que elas tiveram ao enfrentar essas diversidades fizeram com que elas conquistassem essa serenidade. E isso e tantos outros motivos e tantas outras situações que acontecem na nossa vida. Como, por exemplo, se hoje eu, por exemplo, não faço parte ou não tenho prazer nos vícios, seja do cigarro, seja até de drogas ilícitas, seja de bebida, seja da energia do amor usada de um jeito não muito equilibrado, se hoje eu já passei por todas as situações e isso não faz mais parte de mim, é porque durante todas as reencarnações eu fui tendo esse aprendizado. E hoje as pessoas que, por exemplo, se satisfazem fumando, se satisfazem bebendo, hoje, no meu caso, por exemplo, isso já não mais faz parte de mim, porque eu fui desenvolvendo isso, eu fui vendo a importância que cada coisa tem, e eu vi que em um certo momento da minha vida isso não era mais importante, ou não, isso não tinha, ou não me dava mais prazer. E eu comecei a seguir um outro caminho. Então é assim com todo mundo, cada um tem o seu momento, cada um tem a oportunidade de atender o seu chamado. O que a gente não pode, se hoje a gente está num momento um pouco melhor, se a gente tem uma outra visão sobre a vida, é impor essa nossa visão sobre os outros. Cada um tem o seu momento e como a gente sempre fala, se a pessoa ela tem um determinado comportamento, ela apresenta um determinado vício, ou ela prefere seguir um determinado caminho, é porque na visão dela, no julgamento dela, o que ela está fazendo, ali tem um ganho. Então, como vimos numa palestra muito interessante, uma palestrante falou assim, ninguém é viciado em dar martelada no dedão do pé. E é verdade, né? Então, a pessoa que ela apresenta um certo vício, é porque ela tem um ganho ali. O que a gente pode fazer é justamente não impondo a nossa visão, não dizendo faz isso, ou faz aquilo, ou não faz isso, não vai em tal lugar, porque é engraçado, quanto mais a gente fala não para a pessoa, parece que a gente está falando sim, não, vai lá e faz, é assim que funciona, que a gente percebe. Então não tem a ver com o que a gente fala, mas principalmente com o que a gente faz, com o nosso comportamento, como a gente se comporta nas situações. É a partir dos nossos gestos que nós fazemos é que a gente pode despertar na pessoa e ajudar a pessoa a atender esse chamado da espiritualidade no tempo dela. Muitas vezes não é na base do conselho,
mas é na base do nosso comportamento, das nossas ações. E a partir daí a gente vai ajudar essa pessoa. Então, às vezes, não precisa a gente colocar a Bíblia ou o Evangelho debaixo do braço e sair pregando para as outras pessoas. É durante as nossas ações, no nosso cotidiano, nas pequenas ações, que a gente mostra para as pessoas que a gente está procurando seguir um caminho melhor, principalmente quando a gente paga o mal com o bem. Quando a gente paga o mal com o bem, é onde a gente consegue mostrar para as pessoas que tem alguma coisa diferente. Porque a maioria das pessoas, elas reagem às situações, né? Não tem aquele negócio do ação e reação. A maioria das pessoas, elas reagem àquilo que elas estão, àquilo que vem a elas, que é o mais natural, né? Aquele negócio do olho por olho, dente por dente, que a gente tanto conversa. Então, quando a gente tem essa outra visão, mais assim, um pouco melhor, já um pouco mais voltada para os ensinamentos do Cristo, a gente já em momentos, por exemplo, de adversidade, onde a gente se deixaria, por exemplo, levar pela ansiedade, e a gente consegue ter um pouco de paciência, isso ajuda a pessoa a despertar, isso ajuda a pessoa a ter um outro olhar. Porque o natural é o quê? Você se deixar levar pela ansiedade. Quando você, às vezes, tem uma situação onde parece tudo perdido, mas você se mantém ali confiante, você mantém a sua fé, isso também é um jeito de mostrar para a pessoa que existe alguma coisa diferente. E é a partir desses nossos comportamentos que as outras pessoas elas começam também a refletir sobre o comportamento delas. Então, muitas vezes não é o que a gente fala, mas é como a gente se comporta perante elas. E aí a gente pode ajudar isso e pode ajudar a espiritualidade nesse trabalho de espalhar o bem. E isso sim é seguir o Cristo. E isso é ter o Cristo vivendo em nós. Não é sermos perfeitos, porque a perfeição ainda está muito distante. Mas quando a gente já começa a responder o mal com o bem, mesmo de acordo com a nossa evolução, mesmo que seja assim, pouquinho, isso já indica que a gente está seguindo o melhor, isso já indica que a gente pode ajudar as outras pessoas na sua reflexão, na sua caminhada, para se despertar para as coisas que são mais importantes para nós. Caminhando para o final, Emmanuel, na lição, ele fala assim: a própria vida física figura-se um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo, a cruz vive em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange na feliz expressão de Paulo. Vergasta a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inadaptado e louco, para Jesus é o vaso de bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes aqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Indo para o final, tem 2 parágrafos aqui que valem a pena a nossa reflexão. Um deles é o 13, quando Emmanuel fala assim: insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo. Segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Não quer dizer que, porque a gente está procurando seguir um caminho melhor, que as dificuldades elas não vão vir. Muito pelo contrário, parece que até elas se multiplicam, né? Quanto mais a gente procura seguir um caminho melhor, parece que as dificuldades e as adversidades, elas parecem que aumentam, né? Mas aí é a oportunidade que a gente tem de a gente se manter firme no nosso propósito. Se a gente sabe que esse é o caminho certo, por que a gente desistir? A gente desiste muito porque muitas vezes a gente se compara com as outras pessoas que não seguem esse caminho ainda, porque cada um está no seu momento. Então, muitas vezes elas têm um outro julgamento de valor sobre outras coisas, e elas seguem outros caminhos, e às vezes elas parecem se dar bem. Então, muitas vezes, quando a gente está ali persistindo e a gente não vê o nosso objetivo ser alcançado, a gente vê as pessoas que não seguem esse caminho, seguem caminhos, digamos, diferentes, e aí, aparentemente, elas estão ali tendo vantagem sobre isso, o que muitas vezes a gente faz? A gente desiste do nosso caminho, quer seguir, quer fazer o que as outras pessoas fazem. Mas isso é apenas um engano. Todo o caminho, tudo aquilo que a gente faz, mais cedo ou mais tarde volta para a gente. E muitos desses atalhos que nós pegamos visando a gente se dar bem, lá na frente a gente vai ver que esse atalho nada mais faz do que levar a gente para o caminho onde a gente para o caminho de volta onde a gente pegou aquele atalho. A gente volta para o mesmo lugar, para a gente ter a oportunidade de começar de novo. Então, muitas vezes é apenas a aparência que as pessoas se dão bem.
Então, a gente não pode se deixar levar pelas aparências, a gente tem que continuar firme no nosso propósito, até porque a gente está num planeta de provas e expiações. Então, os desafios, os problemas, as montanhas, elas fazem parte da nossa vida. É com a persistência, é com a nossa coragem, é com a nossa fé que a gente vai conseguir sair dessas situações de uma melhor maneira com o aprendizado que a gente precisa fazer. Não vai adiantar a gente desistir. Se a gente desistir, a gente só vai estar adiando o trabalho que a gente precisa fazer. Então a gente precisa continuar nesse caminho e não se comparar com a outra pessoa. Se a gente sabe que esse é o caminho certo, a gente tem que se manter firme, porque muitas vezes a gente pensa em desistir. E aí, a gente desistindo, a gente larga tudo, a gente deixa tudo para o lado, tudo aquilo que a gente aprendeu, e a gente nunca vai conseguir alcançar o nosso objetivo. E a outra coisa que vale a pena dizer aqui, no parágrafo 16, que Emmanuel fala assim: para o mundo será inadaptado e louco, para Jesus é o vaso de bênçãos. Muitas pessoas que às vezes fazem parte da nossa vida, que estavam ao nosso lado, acabam muitas vezes se afastando, não porque se tornaram inimigas, ou porque há uma inimizade, ou algum problema entre as pessoas, mas por algum momento, em algum instante, há essa incompatibilidade de objetivos. Um segue um caminho mais voltado para esse nosso objetivo ali dos ensinamentos de Jesus, colocar os ensinamentos de Jesus em prática dessa melhora. Outro prefere seguir um outro caminho porque acha que esse outro caminho é o que vai dar vantagem e benefícios a ela. Mas isso é algo momentâneo. Então, isso acontece e é natural acontecer, às vezes dentro da nossa família, às vezes com amigos desde a infância, amigos próximos. Faz parte, porque cada um, como nós estamos conversando, se utiliza do seu livre-arbítrio de acordo com o que acha que é melhor. O que vai acontecer, e aí só o tempo e a ajuda da espiritualidade, no momento oportuno, essas outras pessoas elas também vão atender o chamado da espiritualidade, cada um ao seu tempo. O que a gente pode fazer, e o que a gente conversou, é não impor isso a outra pessoa, é respeitar o momento dela e, com a nossa atitude, ajudar, sim, ela a ter esse despertar, a atender esse chamado. Não é impondo ou dizendo, faz aquilo ou faz isso. Não, é respeitar o momento dela. Cada um tem o seu momento. Se hoje essas pessoas que se amam, elas estão afastadas, nada impede que daqui a um tempo elas estejam juntas de novo. Porque vai chegar um momento, mais cedo ou mais tarde, que essa pessoa ela vai ter esse despertar, ela vai despertar para as coisas do Cristo. E aí o que a gente precisa fazer? É aceitar e receber essa pessoa de braços abertos de volta na nossa vida. Não dizer, olha, eu te falei, né? Não, eu te avisei, né? Olha, você não quis seguir, né? Você não quis me ouvir. Não, não, é sem julgamento. É como Jesus fazia com as pessoas que estavam ali à sua volta. Ele recebia todos de braços abertos, quem é que seja. E é conosco também. Então, essas pessoas que por algum motivo elas estão afastadas neste momento da nossa vida, entender esse momento e ajudar a espiritualidade nesse trabalho de espalhar o bem com o nosso trabalho no nosso dia a dia, principalmente pagando o mal com bem, principalmente tendo boas ações, desenvolvendo essas boas ações no nosso dia a dia. Aí a gente vai ajudar as pessoas à nossa volta e essa pessoa também, no momento oportuno, no momento certo para ela, atender esse chamado do Cristo. Aí, aos poucos, ela vai continuar essa caminhada junto com a gente. E a gente vai estar ali de braços abertos, pronto para receber essa pessoa de volta na nossa vida e a gente continuar a nossa caminhada juntos na evolução que seja possível nessa nossa caminhada rumo a um dia sermos espíritos eternos que nós somos. Era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante que nos leva à reflexão sobre o nosso comportamento no nosso dia a dia, de realmente a gente colocar em prática os ensinamentos do Cristo, porque, na verdade, isso não tem a ver com a nossa religião, não tem a ver se a gente é espírita, se a gente é católico, se a gente é da Umbanda, do Candomblé, do Islã, de alguma religião indiana, evangélica, não importa. Tem a ver com que a gente tem a ver com colocar os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia em prática. Ele é o nosso grande modelo e guia. A gente não vai fazer exatamente como ele fez, mas a gente pode se inspirar no nosso dia a dia e, de acordo com a nossa evolução, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho e a gente vai ver o resultado disso na nossa vida e a gente vai ver o quanto a gente vai aos poucos estar melhorando e desenvolvendo essas virtudes que vão nos tornar pessoas melhores no amanhã. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana muito abençoada por todos e que a gente possa se encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, uma semana muito abençoada para todos. Fiquem todos com Deus.